Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Pergunta Policial. Há algum tempo atrás eu iniciei uma série de vídeos um pouco mais chatos, digamos assim, bem chatos aliás, vídeos mais técnicos, vídeos voltados para o público policial que receberam as novas viaturas Chevrolet Trailblazer e precisavam de algum tipo de dica, algum tipo de orientação a mais, algumas técnicas diferenciadas para a utilização dela. E acabei repassando esses vídeos no YouTube para que tivesse uma maior abrangência dos policiais de todo o Brasil que estão utilizando essas viaturas. Aconteceu que muitos e-mails que eu acabei recebendo não foram com referência às viaturas Chevrolet Trailblazer, mas sim com referência a demais situações da atividade policial. Esses e-mails foram mandados pelo público civil e que naturalmente tem a sua curiosidade sobre essa atividade. Então, com muita satisfação, eu acabei respondendo todos eles por e-mail. Sempre que possível eu vou respondendo os e-mails, às vezes demora um pouco pelo volume de e-mails, mas sempre que eu posso eu já estou respondendo esses e-mails. Aconteceu que decidi fazer esse vídeo em virtude das novas alterações que tiveram recentemente, muita repercussão, muitas falácias, assim. Então vamos fazer um vídeo para que o pessoal possa estar se inteirando um pouco melhor das situações que estão acontecendo. Então isso que eu vou estar falando é para os CACs, para a população em geral e também para os ladrões. Então para os CACs primeiramente. Bom, senhores, eu sou membro da Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas. É uma unidade de preservação e restauração de viaturas militares. Quando elas saem das Forças Armadas, né, quando elas são baixadas, elas acabam indo para a nossa unidade, nós adquirimos elas através de leilão, fazemos a restauração e dentro do possível nós fazemos as aberturas de 7 de setembro e outras atividades, enfim. Com isso, logicamente, além das viaturas, existe uma grande gama de ex-militares, de pessoas do público civil que têm interesse pelo militarismo e também pelo colecionismo desse tipo de equipamento e, consequentemente, os armamentos também. Então nós temos muitos colecionadores dentro do nosso grupo. Também temos muitos atiradores, né? E também temos alguns caçadores, ou seja, CACs. Eu convivo ali no meio dos CACs. E digo para vocês com total propriedade, o CAC é uma pessoa diferenciada. O CAC é uma pessoa com um conhecimento sobre o armamento muito melhor. Ele tem um apreço por aquilo que ele faz. Vamos supor, por exemplo, que ao invés de CAC nós estejamos falando sobre carros. Quando você trabalha com um carro, você é obrigado a estar trabalhando com ele. Você exerce a função de motorista, por exemplo. Maravilha, você vai ter um domínio talvez um pouco maior daquela pessoa que só faz o uso do passeio do veículo, por exemplo. Porque você, teoricamente, é um profissional da atividade. Então você, teoricamente, tem um treinamento um pouco melhor para isso. Você tem uma técnica, você tem ali um maior feeling sobre aquela situação ali. Não quer dizer necessariamente que seja isso. Prevê-se que seja isso em virtude da sua atividade. Quando você é um motorista convencional, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, você está dentro da média, você foi habilitado, você passou nos testes, então você está apto para utilizar o seu veículo ali. Talvez com não tanta habilidade como um motorista, ou como um motorista profissional, digamos assim, mas você já está apto para estar utilizando aquele seu veículo. Já quando nós falamos do CAC, por exemplo, seria uma equivalência àquela pessoa que faz parte do clube de veículos, né? Aquela pessoa que faz parte especificamente de um clube de apreciadores do veículo. Ou seja, ela é uma pessoa que tem um instinto de preservação, de utilização, de consciência da atividade fim muito maior do que os demais. Porque ele é uma pessoa que estuda a fim o veículo, por exemplo. É a pessoa que coloca a placa preta no veículo, é a pessoa que leva o seu veículo para uma exposição, é uma pessoa que conhece toda o histórico desde a produção do veículo, quais são as gerações desse veículo, quais são, para onde ela foi exportada, para onde esse veículo esteve. Então, ou seja, é uma pessoa com um conhecimento muito maior e, consequentemente, ela tem uma técnica de utilização desse veículo muito melhor também. Então, falo com total propriedade. A pessoa, quando se torna um CAC, ela é uma pessoa que tem um conhecimento muito elevado sobre o seu armamento. Além disso, não bastando a pessoa ter um conhecimento muito elevado, já tentou ser CAC alguma vez?
Já experimentou o que é ser um CAC? Já teve o dissabor, o desgosto de tentar ser um CAC? Tente. Comece, procure, comece a pesquisar como me tornar um CAC. E vá seguindo passo a passo para você ver o parto que é você se tornar um CAC. A pessoa, quando tem ali o certificado de registro, olha, não tem como eu parabenizar ela. Porque é uma pessoa mais do que comprovadamente que tem a sua idoneidade. É uma pessoa que, sinceramente, além de ser uma pessoa extremamente idônea, é uma pessoa que tem um saco gigante. Porque só quem se prontificou, só quem se prestou a fazer ali, ó, toda a regulamentação, como manda o figurino, né, tudo, e conseguiu o seu certificado de registro, conseguiu ali o seu certificado de registro de arma de fogo, e conseguiu a sua guia de trânsito, ali, a sua guia de tráfego, só quem passou por isso sabe a dificuldade que é. Portanto, senhores, quando nós estivermos falando sobre CAC, nós estamos falando com pessoas diferenciadas. Nós estamos falando com pessoas que tiveram uma comprovada situação de vida, uma comprovada situação de estabilidade mental, inclusive. Porque para ser CAC no Brasil é complicado. Quando você quer trabalhar exatamente dentro das normas, exatamente dentro das legislações, você acaba tendo uma dificuldade muito grande. É inacreditavelmente desanimador você procurar ser um CAC. Então o que aconteceu? Recentemente nós tivemos aí algumas informações contraditórias sobre as questões de pagamento de um bônus, digamos assim, sobre as armas apreendidas. Então o que acontece? Quando a Polícia Militar faz uma apreensão, a Polícia Militar do Paraná faz uma apreensão, o policial ele vai receber um bônus por essa arma apreendida. Então eu digo para você, sabendo como funciona a nossa administração pública, eu acho isso uma bênção. Porque o que acontece? Quando você tem um hospital, e nesse hospital todos fizeram curso de medicina, mas esse curso de medicina, essa pessoa que se formou como médico, está lá dando alô, lá embaixo no estacionamento, está servindo café, está fazendo qualquer outra coisa que não é a atividade fim, que não é estritamente a função da medicina, é complicado. Realmente é complicado. E diga-se de passagem, todos estão sendo pagos com o salário do médico, para não fazer o serviço do médico. Então o que acontece? Quando você está efetivamente trabalhando na função do médico, você também vai ter o seu salário congelado durante muitos anos, como acontece com todos os demais. Todo mundo nesse hospital está com o salário congelado há anos. Mas você que está ali na linha de frente, trabalhando, aplicando a medicina, você que está ali sujeito aos erros médicos, você que está ali salvando vidas efetivamente, você que está ali sujeito a todas as implicações do serviço médico, você está na mesma situação daquele que não está exercendo. Então o que acontece? É uma situação complicadíssima. E como não existe caixa para atualmente você subir, elevar esse salário de todos que estão nesse hospital, inclusive de quem não está trabalhando como médico, nós temos uma saída, que é essa, né? Que é estar beneficiando aqueles que efetivamente estão cumprindo a função de médico. Portanto, realmente, quem está ali na linha de frente cumprindo a função de médico está tendo que arcar com vários processos, diga-se de passagem, pelas suas situações. Né? E eu não estou falando somente sobre os erros, não. Basta você interpretar que foi um erro médico. Não precisa necessariamente ser um erro médico. Muito pelo contrário. Basta apenas você precisou fazer um procedimento e que a pessoa não gostou desse procedimento que você fez. Né? Que os parentes não gostaram desse procedimento que você precisou fazer. Não, mas esse procedimento não gostei. Pronto, já é o suficiente para que essa pessoa que está na linha de frente, efetivamente fazendo o serviço de médico, essa pessoa arque com processos. Portanto, pode ter certeza, quem está na linha de frente realmente precisa desse bônus. Porque quando você tem que arcar com as custas judiciais de exercer a função fim, aquela que você entrou para fazer, realmente você acaba arcando com custos. E isso acaba te jogando para uma
situação diferenciada. Isso acaba te jogando para aquela situação: para que eu estou trabalhando como médico se eu posso estar lá servindo café e ganhando a mesma coisa que o médico? Isso, infelizmente, acontece muito. Portanto, essa bonificação, digamos assim, na realidade, eu entendo mais como uma ajuda de custo para aqueles que realmente estão pelejando na atividade fim como médicos. Infelizmente, essa situação acabou levando alguns comentários do tipo: ah, não, mas agora vamos ser perseguidos, não sei o quê. Bom, eu quero que os senhores entendam que o CAC, colecionador, atirador, caçador, a pessoa que tem esse registro, são pessoas, como eu já falei, com um nível elevadíssimo de idoneidade. Portanto, são pessoas que jogam no nosso time. São pessoas a favor da segurança pública e não contra. E, mesmo nessa lei, está bem específico ali, está muito bem escrito. Se a pessoa é CAC, se a pessoa está com a sua documentação, tchau. Não tem problema não, ela não está com armamento ilegal. Então, é o seguinte: se o camarada é CAC, o senhor tem alguma arma de fogo? Tem uma arma de fogo, tá ali. Beleza, maravilha. O senhor tem o registro da arma de fogo? Tem, tá aqui o registro. Ótimo, maravilha, tchau, obrigado. Maravilha, acabou. Ele é CAC. Na condição de CAC, tente ser CAC, experimente ser CAC. Pode ter certeza absoluta. Ele é gente boníssima, diga-se de passagem, por ter concordado com todos esses trâmites para poder ter o direito de ter uma arma de fogo devidamente registrada. Ele não é o vagabundo que acabou de estar saindo, né? Acabou de... beleza, né? Passou longas horas na delegacia lá, né? Longas e longas dias no presídio e já está solto novamente. E já falou com a amiguinha e já está com seu armamento. Né? Diretamente ali, né? O Paraguai e companhia, né? Culpa do Paraguai? Não vou entrar nesse mérito. Esse é assunto para outro vídeo. Mas o que acontece? Ele já está com seu armamento irregular, com seu armamento ilícito, diga-se de passagem. Então, quando nós estivermos com o CAC, o cara é gente boníssima, não precisa se incomodar. Pode ficar tranquilo. Pode liberar o cara. Ele tem a sua documentação pertinente para isso. Não queira incorrer desnecessariamente no abuso de autoridade. Mas agora entramos na nova lei de abuso de autoridade. Não, beleza. Então eu falo para vocês, o que é a nova lei de abuso de autoridade? É mais do mesmo. Mas como assim mais do mesmo? Para quem já teve o cuidado, para quem já teve a paciência de ler o Código Penal, Código de Processo Penal e demais decretos, e demais leis, e demais emendas, para quem já teve a curiosidade de fazer esse tipo de coisa, que deveria ser obrigatório, para que você não comece a falar besteira sobre muitas coisas que estão aí na rua. Então, para quem já teve a curiosidade de fazer isso, e não existe justificativa para não ter lido. Eu não sou advogado. Eu não sou... Cara, pelo amor de Deus, tá aqui, ó, é de domínio público. Você abre ali, ó, abre o planalto.gov, ali tem tudo. Tudo que você precisa tem. Então é de domínio público. Você pode ler. Você não precisa, mas eu não tenho dinheiro para me comprar o Vademecum agora. Tá aqui, ó, planalto.gov, ali. Abra, leia. Leia. Ali você já vai se inteirar muito mais e você vai entender um pouco do que eu estou falando. O que nós estamos falando sobre isso? Nova lei de abuso de autoridade. É nova mesmo? Leia, leu a lei. Não só ficou recebendo aqueles e-mailzinhos com cartilhinha que cada um pode moldar do jeito que bem entende. Não. Estou falando, leu a lei. Pegou a lei ali, leu ela na íntegra. Leu. Leia. Mas antes disso, leia Código do Processo Penal e leia o Código Penal. Leia. Você vai ver o quê? Você vai ver que a nova lei de abuso de autoridade é mais do mesmo. O que foi feito? Foi feito um compilado e dado uma bombada ali em algumas punições a mais. Todos nós já estávamos sujeitos a isso que acontecia. Quantos policiais já foram expulsos, por exemplo, pelo abuso de autoridade? Vários. Mas isso não é muito interessante
que seja falado, isso não dá muita repercussão. O que dá repercussão é o quê? Quando você flagra o policial na atitude errônea. Ah, isso sim, isso dá audiência. Efetivamente, as consequências disso? Não, as consequências disso não. Isso daí não. Vamos fazer que o troço tá largado mesmo. Só que não tá. Só que não tá. Muitos policiais já eram punidos. Muitos policiais respondem por isso. Muitos policiais já estão afastados por essas e inúmeras outras situações que estão ali. Então leia e depois me diga, senão o que eu estou falando. Agora, se você tem dúvidas sobre o que eu estou falando, vamos pensar um pouco mais. Vamos voltar um pouquinho mais. Você acha que a lei de abuso de autoridade foi feita para você, cidadão? Estão com pena de você? Você acha que foi por causa disso? Você acha que foi para privilegiar você, cidadão? Pois eu digo uma coisa para você. Você lembra da súmula vinculante número 11? Já ouviu falar disso? Leia. Ela é sobre o uso de algemas, por exemplo. Leia. Quer uma coincidência disso daí? Eu vou te dizer. Quando começaram alguns políticos a ser presos, o que acontecia? Aparecia o camarada lá, algemadinho, bonitinho, indo pro camburão. Era feio? Era ridículo. Opa, feio. Né? Afinal de contas, eu não fui violento, né? Eu só roubei meio mundo, mas eu não fui violento. Então, o tempo que eu estou algemado. Então, o que aconteceu? Leia o que é a súmula vinculante número 11 e você vai entender um pouco do que eu estou falando. Você vai entender se a súmula vinculante número 11 foi para efetivamente proteger a pessoa ou se foi para proteger uma imagem que poderia rodar o Brasil e o mundo. Veja. Veja. E daí você vai entender um pouco do que eu estou falando. Mas agora nós temos a nova lei de abuso de autoridade. Olha só que maravilha. Nossa, foi um empoderamento da população. Foi uma loucura. Foi mesmo. Pense bem. Leia a nova lei de abuso de autoridade. Leia. Leia. Você vai ver. E você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Veja se a nova lei de abuso de autoridade tem ou não alguma relação com muitas situações que aconteceram na Lava Jato, por exemplo. Leia. E comece a entender melhor o que acontece. Comece a entender que se essa nova lei está... Isso são respingos do que aconteceu. Essa lei que agora, né, que está pegando a população, digamos assim, que está na moda agora você falar disso. Então, de fato, muitas pessoas vão citar, porque a nova lei de abuso de autoridade não é nova. Há tempos atrás já tinha. Leia os artigos, você vai ver. Alguns são até copiados, assim, sabe? Um Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu. A diferença é que agora você tem algumas consequências a mais pro agente que faz isso. Mas leia ela na íntegra e veja se realmente é um benefício para você, contribuinte. Para mim, contribuinte. Veja se é um benefício. E como eu falo, para mim não tem problema nenhum. Para os policiais não tem problema nenhum. Você está achando ruim? Não tem problema. O hospital é grande. É só ir servir o café. Não precisa você trabalhar como médico. Mas lembrando que todos nós estamos sendo pagos como médico. Então, você que vê. Você tem certeza disso? Você tem certeza que está sendo tão bom, que está sendo tão benéfico assim? Pense melhor. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Algumas questões como, por exemplo, não aparecer, porque você não pode divulgar a imagem da pessoa, não sei o que. Quem que tem problema com isso? Bom, eu não sou bandido, eu não tenho problema nenhum com isso. Várias pessoas do meu convívio e acredito que não vão ter problema nenhum com isso. Né? Agora, pro bandido isso daí é benéfico. E agora o prejuízo. Vamos falar sobre o prejuízo? Vamos. O prejuízo é o seguinte. Hoje nós vivemos em um mundo que muitos participam de grupos, inclusive grupos de segurança, né? Aqueles grupos de segurança do bairro, né? Grupo de segurança da rua. Ótimo, excelente. É maravilhoso isso. Então o que acontece? O comércio acabou de sofrer um tipo de roubo. E eu fui lá, eu fiz a minha intervenção ali, na condição do policial, senhor, como é que foi, quais são as características da pessoa, o senhor tem imagem, o senhor tem a câmera? Tem? Tá aqui, fazemos uma imagem. Seguinte, eu vou estar divulgando a imagem no grupo aqui, porque esse camarada que saiu dessa rua aqui, ele subiu 2, 3 quadras para cima. Então tem mais comércio ali. Se alguém do comércio vê uma pessoa com essas características, já faz o fone, já alerta. Claro. Não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque apesar de termos a certeza
do vagabundo que fez isso, ele ainda não foi transitado e julgado. Você ainda não pode divulgar a imagem dele. Não pode. Ele ainda é um coitado. Ele ainda é um suspeito. É isso que está acontecendo com você, cidadão. É essas consequências para você. A consequência maléfica do abuso seria para quem? Para o ladrão, para o vagabundo, para aquele que está sendo preso. Não para você, cidadão. Para você, cidadão. Você acha que está sendo isso bom? Por quê? Porque você é inocente. Você tem uma cabeça diferenciada. Você tem uma cabeça de quando você vê a polícia, por exemplo, dependendo da pessoa, nossa, esse cara, ai meu Deus, isso que é a polícia tá indo atrás do ladrão. Se a polícia te parou, se a polícia pegou você, se ela te abordou, e ela viu que não é você, ela quer se livrar o quanto antes de você. Você não está entendendo a situação. Sabe? Eu mesmo, eu fui abordado várias vezes na rua. Várias vezes. Por quê? Porque uma outra pessoa me viu. Ah, acho que ele tá armado. Ele tá lá, já quase lá, andando no centro lá. Para! Ah, pois é. Mão na cabeça. Lógico. Só se eu for um mocorongo pra mim ficar falando pra um policial que tá apontando uma arma pra mim, ou seja, que já tem uma informação de algum tipo de situação errônea, olhar pra mim e ficar falando, mas o que é? Cara, eu sou policial, você não pode me abordar, sai daqui, cara, o que é? Eu também sou. Porque... Só se eu for um burro pra mim estar fazendo isso. Por quê? Porque o cara não tem bola de cristal. Se ele tá abordando, é logicamente porque ele não sabe quem é você. Então o que eu faço? Não, tranquilo, não, pode ser. Eu tô armado, sou policial, minha funcional tá aqui no meu bolso, tá ok? Tá ok. O camarada vai ali, retira minha arma. Por quê? Porque qualquer um pode falar que é policial. O camarada tem que ser muito ingênuo, mas olha, ele tem que ser muito, mas ela tem que ser muito mocorongo. Para o camarada falar assim, eu sou policial. Ah não, então tudo bem. Ah não, então beleza. É lógico que isso não existe. Primeiramente, a segurança daquele que está provendo a nossa segurança. Como eu quero segurança se aquele que aplica a lei não está tendo segurança? Então é lógico que eu, na condição de policial, coopero. Faz um tempo atrás aí, tive que deitar no chão. Tava lá no centro, assim, deita, cara, deita! O que eu vou fazer? Eu vou bater boca com o cara que tá ali? Não tenho que bater boca. Porque ele já está naquela condição de aplicador da lei. Ele vai fazer aquela verificação. Por que eu não vou bater boca com ele? Porque ele vai verificar, vai ver que está tudo ok. E beleza. É isso aí. Obrigado por ter me abordado. Porque poderia ter sido ao contrário. Poderia ter sido eu que fiz a ligação. Ó, é o seguinte, cara. Tô aqui com a minha família, tô com meu esposo, não pude fazer intervenção ali agora, mas tem um cara que tá indo ali ó, na rua tal, ali, puta, eu vi um volume na cintura dele, ele tá armado ali, se puder dar uma chegadinha ali, dar uma olhada ali. Não sei qual é do cara, não sei se é policial, não sei se, né, é bacana dar uma olhadinha, não sei se tá, qual que é a situação ali. Poderia ter sido eu que pedi aquela solicitação de verificação de segurança. Então o que acontece? Logicamente eu vou querer que ele cumpra aquilo que eu pedi. Naquele momento ali, ele está sendo meu servidor. E como que ele vai fazer isso? Garantindo primeiramente a segurança dele. É óbvio. É óbvio. Você não vai mexer num vespeiro totalmente ali. Vai lá, o mestre das abelhas. Né? O mestre das abelhas trabalha como? Devidamente equipado. Por quê? Porque não é burro. Ele tem experiência, ele sabe dos riscos que ele corre. Então, senhores, população em geral, cuidado, sabe? Não entrem tanto em mitos, em falácias, em situações que vocês podem estar sendo induzidos a cometer algum tipo de erro. Policiais, o CAC é nosso amigo. Pode ter certeza disso. O CAC é gente boníssima, diga-se de passagem. Sabe? É uma pessoa assim, ó, com um saco e paciência diferenciados. Porque, olha, tente ser CAC. Experimente. Entre no site da FPC, veja o que é, veja o que é você tirar em GRU, veja o que é. Sinta o sabor que é ser um CAC, para você ver o desgosto que é, para você ver o quanto essa pessoa teve que se esforçar. Então, nós, até culturalmente, né,
Infelizmente, nós somos retirados das armas há muito tempo atrás. Nós, que eu digo, a nossa população. Há muito tempo ela já está desarmada. Tiveram essas políticas de desarmamento da população e não da criminalidade, diga-se de passagem. Então, o que acontece? A população acabou se afastando disso. E muitos policiais nasceram já numa geração sem armas, diga-se de passagem. Estritamente que quem tem arma é polícia e ladrão, ou seja, já nasceram na geração errada, diga-se de passagem. Então, isso é uma situação complicada, porque às vezes você precisa trabalhar com pessoas que estão vindo de onde? Do povo. E o povo muitas vezes foi pregado para eles todas aquelas situações, né, de pomba da paz, isso. Eu nunca vi, né, ninguém se salvar com pombo, né? Só se botou o pombo na frente da pessoa. Eu não sei, eu acho que nunca deu certo isso. Mas é bonito, né? Pra gente tirar um quadro, uma foto é bonito. Na prática, a conversa é outra. Né? Então, o que acontece? Muitos policiais vêm do meio civil e acabam tendo isso incutido na cabeça. Então, para a gente poder estar atualizando as pessoas sobre isso, as pessoas que eu digo, a população, o povo sobre isso, é complicado. A própria população mesmo. Ai, não sei o que, não isso, não aquilo, não aquilo. Porra, bonito, lindo, né? Quando a gente vê o filme do soldado que não tira ninguém, nossa, que filme lindo, que filme maravilhoso. Pois é, só que tem que ter um cara desse daí no máximo por batalhão. No máximo um por batalhão. Por quê? Porque senão o inimigo passava em cima de todo mundo. E daí ele não atira em mais nada mesmo, porque daí ele morreu. Então imagina um batalhão cheio só desse camarada que não tira ninguém. Pronto, acabou, não serve pra nada. Né? É bonito, é uma história linda. Não, maravilhoso. Só que o que acontece? Se tiver 30 cara desses numa unidade, cara, morreu, acabou a unidade. O inimigo vai vir, vai passar por cima de todo mundo e acabou. Então, ou seja, precisa ser mensurado isso. Precisa ser mensurado. Não dá. Então, pessoal, podem ter certeza absoluta. O CAC é uma pessoa que joga no nosso time. É uma pessoa a favor da segurança do público, a favor da segurança da população. População, se acalme. Não deixa a cigana te enganar, entendeu? Calma, calma. Não caiam em todas as conversas que os senhores ouvem. Né? Cuidado. Cuidado, senhores. Vocês podem estar sendo expostos desnecessariamente há um risco jurídico aí que vocês vão acabar sendo encaminhados muitas vezes até por outras situações ali, até pelo desenrolar disso, né? Começa num bate-boca, termina com os dois se rolando, delegacia, e daí já era. Você acabou complicando a sua vida aí desnecessariamente. E por quê? Por bobeira. Muitas vezes por ter ido em comentários que não estão especificamente mostrando a realidade dos fatos. Policiais, vocês podem se complicar, sim, lógico, como sempre aconteceu. A diferença é que agora está na moda. Só isso. Entendeu? A diferença é que agora está na moda. A diferença é que agora você tem uma lei específica só falando disso. Pronto, ou seja, fizeram um compilado, tira daqui, pega dali, pronto, fizeram um compiladinho ali bacana, deram uma bombada ali nas punições, beleza. Ou seja, você pode se complicar. E vai se complicar? Vai. Por quê? Porque muitos não vão ver o vídeo, muitos vão falar, esse cara aí, né? E vão se complicar todo. Então, tenham uma certeza do que os senhores vão estar fazendo. Fundamentem o que os senhores vão estar fazendo. Leiam novamente. Na escolinha eu já li. Leiam novamente. Código do Processo Penal, Código Penal. Leiam, se atualizem. Não confiem estritamente naquelas pochilinhas, notinhas que saem. É bom, bacana, já é um excelente indicador. Né? Aquilo que a gente recebe em grupo, assim, excelente, já é um excelente indicador. Mas se esforce um pouco mais. Leiam efetivamente o que está escrito ali. Entre no site. Ali, ó. Tá ali, ó. Planalto.gov. Cara, não tem, tá escrito ali, ó. O site do governo é o que é. Entendeu? Não é o site do cara que acha que é. Não. Entre no site oficial. Veja ali, leia na íntegra. Tenha curiosidade de ler mais uma vez. E faça a aplicação correta da lei. Agora, para a criminalidade, bom, para você o recado é um pouco diferente.
para você, seu idiota, para você nada mudou. Para você, nós vamos continuar te perseguindo, te rastreando, te capturando e, se necessário for, conforme a sua reação, te neutralizando. Portanto, ladrão, não pense que para você a lei mudou de alguma maneira. Não, não mudou. Desde que nós temos a nossa Constituição, 1988, nossa, que maravilha, você continua morrendo a 3x2. E vai continuar morrendo a 3x2 se assim você continuar reagindo. Você continua sendo preso. Você continua sendo produto que entope cadeia. E é para lá que você vai estar voltando. Se o nosso serviço enxuga gelo, não tem problema. Você vai ser o gelo. E pode ter certeza absoluta. Nós vamos te colocar na cadeia quantas vezes for necessário. Ah, mas eu vou sair? Problema seu. Para você, ladrão, nada muda. Pelo contrário. Antes, nós tínhamos o entendimento de que para arrombar a porta da tua casa, você que está pedido, você que está com mandado expedido, nós tínhamos que fazer isso a partir das 6 da manhã. Porque era a compreensão do que é o dia, né? Durante o dia. Então nós iríamos cumprir esse mandado de prisão durante o dia, ou seja, a partir das 6 da manhã. Agora, por força de lei, está aqui, a partir das 5 da manhã nós já estaremos fazendo isso. Portanto, você perdeu 1 hora de sono. Então não se preocupe, o teu lugar continua guardado. Seja na cadeia, ou caso você reaja, você sabe muito bem aonde.